sequência e pensando em tudo isso que o Maurício nos disse, realmente nós temos a oportunidade, e muitos de vocês, o e-commerce faz 25 anos, e lá atrás teve alguns profissionais que hoje são líderes e referência, não só para mim, mas para muitos de vocês, que são inspiração. E agora a gente precisa, talvez, pensar e fazer outra coisa, pensando na arte de comprar e vender, que é milenar. Com tudo isso, eu quero convidar o próximo palestrante, a forma, e o Maurício deixou isso muito claro, como nós nos relacionamos com os familiares, com os amigos. Como é que a gente está ficando perto, estando longe? Isso vale também para a marca. O nosso próxima conversa, a forma como tudo foi feito até aqui, talvez não nos satisfaça, nem a mim, nem a você, e nem ao seu consumidor. Só, afinal de contas, já não seremos os mesmos, a forma de pensar será diferente, a forma de entender a proposta das marcas será diferente. Ele tem graduação em administração de empresas, possui mais de 8 anos de experiência no mercado de tecnologia, sendo que esses últimos 4 anos foram dedicados ao marketing digital. Para poder apresentar o conteúdo, planejamento de campanhas digitais, conectando sua marca ao público, eu convido o Sérgio, ele é o coordenador de planejamento de mídia da GHFly. Sérgio, bom dia. Bom dia, Vivi, tudo bem? Seja bem-vindo a esta nossa conversa, é um prazer te receber. A palavra está com você. Boa, obrigado por esse espaço, um prazer estar aqui conversando com você e com o público aqui do Marketplace Conference. Já entrando aqui no tema, né, rapidamente você já trouxe uma introdução aqui sobre mim, complementando hoje, eu atuo como coordenador de planejamento na GHFly. GHFly é uma das principais agências de marketing digital da América Latina. Nós temos escritórios em Curitiba e São Paulo, atendemos aí líderes de segmento, né? E aí um pouquinho do que eu vou trazer hoje aqui nesse meu conteúdo, nesses meus 20 minutos, é o que a gente tem conversado com boa parte dos nossos clientes, né? O que a gente tem conversado com eles e com o mercado durante esse período que a gente está enfrentando agora. Quais são as melhores estratégias, qual é o plano B que a gente pode tratar agora para os nossos clientes aí, né, para essa parcela de e-commerce que a gente tem dentro de casa. Falando agora especificamente, né, esse era o tema antes previsto, eu já ia tratar um pouquinho de planejamento de campanhas digitais, tinha todo um outro contexto, mas não teve como não adaptar agora para a realidade que a gente está encarando, né, a realidade aí com o coronavírus. Para iniciar aqui, eu gosto sempre de contextualizar, então aqui algumas notícias, as principais, que eu acredito que tem muito a ver com o nosso contexto, né? Então a gente tem aí uma ampliação pelas operadoras da internet, liberando inclusive o Wi-Fi público, então a gente tem um consumo mais massivo do digital, né? Do online. A gente tem, já está vendo, não só no Brasil, mas em vários outros países, em continentes, o aumento do consumo digital, e aí isso tem um impacto agressivo no e-commerce, né? Ali na notícia de baixo a gente vê a Exame trazendo que houve um impacto aí de 40% nas compras via internet. O que a gente tem comentado com nossos clientes? Se você não era digital, agora é o momento, né? Você precisa mudar o teu mindset e fazer a adequação das suas estratégias, né? E eventualmente até a adequação do próprio business, né? Como você faz a tua entrega, como é que você se relaciona. E aí, aqui, algumas oportunidades que a gente já observou. E aí tem algumas verticais que nesse momento, né, nesse momento de isolamento, dado todo esse contexto, tem algumas verticais que elas já apresentaram uma demanda super crescente. A gente tem os serviços de entrega, né, que basicamente a gente pode ter todo e qualquer business que consegue, tem a sua disponibilidade fazer uma entrega a domicílio. Então, via busca do Google, a gente já vê uma enorme crescente de termos relacionados
a business que fazem essa entrega online, né? As pessoas não estão mais se comportando como antes, né? Não estão mais indo fisicamente até as lojas, até os locais. Então, serviços de entrega atrelado a qualquer business apresentou uma crescente super agressiva. Aí a gente tem dois específicos que tem um consumo, uma demanda maior nesse momento, que são os supermercados e as farmácias online, né? E aí o que a gente percebeu, e a gente tem alguns players dentro de casa, a gente teve um consumo e um aumento massivo agora nessa primeira e segunda semana, e o que a gente tem conversado é encontrar esse equilíbrio, né? Então não adianta você conseguir num primeiro momento absorver toda essa demanda e aí acabar tendo gargalos operacionais, né? Então não conseguir fazer a entrega. Então esse é um ponto importante, você conseguir também entender qual é a sua capacidade operacional, principalmente nesses dois segmentos que eu comentei agora, supermercados e farmácias. Outra vertical que a gente vê um crescimento enorme dentro desse período são os que estão atrelados à home office. Então, a gente está vendo um consumo muito grande de conteúdo relacionado a isso. As marcas também estão se apropriando muito desse tema para conversar com os seus consumidores. E aí, por exemplo, o que a gente tem visto também é buscas por aluguel de notebook, coisas relacionadas ao trabalho em casa, ao home office, também tem apresentado uma demanda super crescente. Então, um tema que ele serve e ele funciona muito para você tratar como conteúdo e você conseguir conversar com seus clientes, né, nas suas redes sociais, por exemplo, e é onde os players que atuam dentro desse segmento também têm que observar e conseguir atender essa demanda. Outra que também apresentou uma crescente foi a parte relacionada à videoconferência, então softwares. A gente tem muitos players também, grandes players, liberando seus serviços, né, de uma forma para que as pessoas consigam consumir também, né? Então essa parte de videoconferência também está muito em alta. Segurança pública é uma vertical que a gente está vendo crescente já em outros países, né? Então, com essa questão do isolamento, você tem uma preocupação maior, né, com o agravamento da crise, tem uma preocupação maior com a tua segurança. Então, players que atuam com venda de câmeras, coisas nesse sentido, a gente também vê uma crescente. E a parte de EAD, né, cursos online. Então, uma forma também das pessoas se distraírem também, né, e consumirem outros conteúdos que não seja só ficar consumindo conteúdo na TV ou coisas nesse sentido. Então, a gente vê um espaço grande agora para as pessoas se especializarem. Então, cursos em AD nesse formato, né, cursos entregues nesse formato também tem apresentado uma crescente. Então, basicamente, aqui são as categorias que a gente já enxergou um aumento potencial na sua demanda, né? Então, categorias que têm uma responsabilidade de conseguir absorver tudo isso e conseguir absorver de uma forma eficaz, né? Conseguir absorver isso de uma forma que atenda os anseios e consiga também, de alguma forma, potencializar os resultados, né? Eu acho que esse é o momento também para entender alguns tipos de business, algumas categorias que vão conseguir crescer, né? Então, aproveitar esse momento, mas isso tem que ser feito de forma super equilibrada, né? Então, não adianta você querer absorver toda uma demanda, sendo que depois você vai ter alguns gargalos. Então, algumas verticais que a gente já vê uma demanda crescente. E aí, o que a gente tem escutado muito, independente da categoria, independente do business, quais são os próximos passos, né? O que a gente precisa fazer e como é que a gente deve se comportar. A gente tem falado muito sobre reimaginar as estratégias, né? Então, analisar tudo que está colocado, qual que é o nosso plano de ação, tudo que a gente tudo que tem sido executado, e entender o que faz sentido nesse momento e o que a gente precisa mudar a rota, né? Traçar um plano B. E aí já tem alguns insights aqui. Principalmente destacar benefícios, produtos e ofertas. Então, entender de algum momento, e aqui está atrelado muito a um insight de você conseguir construir caixa. Acho que nesse momento a principal preocupação é, além de, claro,
o cuidado, a empatia que a marca precisa demonstrar, ela precisa construir caixa para passar por esse momento, né? Porque vai haver um pós-crise, então as marcas precisam estruturar um plano de ação para passar por esse momento, então destacar benefício, destacar o teu produto, porque ele é importante nesse momento e trazer isso atrelado a uma oferta é super importante, reavaliar as campanhas de marca, né, como a tua marca está se posicionando também é um viés que precisa ser observado agora, estar presente nos canais onde os consumidores estão é um ponto super importante, então a gente tem conversado com muitos players também, onde a gente está vendo uma realocação de esforços por estratégias, então não adianta você focar numa estratégia onde você tem uma eficiência menor nesse momento, então a gente pode citar aqui, por exemplo, um consumo de out of home, né? A gente tem menos pessoas consumindo mídia externa, e aí mais pessoas online, mais pessoas no digital, então tem sim ser avaliado quais são as principais estratégias, e aí até pensar em novas possibilidades, né? Então, a gente tem falado muito sobre estratégias que integrem, por exemplo, com o Rappi, com o iFood, né? Que são players também que estão tendo uma alta nesse momento, então entender de que forma a gente consegue aproveitar isso. E aí, é claro, está atrelado também a aproveitar o poder das plataformas digitais, né? Não apenas o Google, mas também as redes sociais, entender não só no pilar de conteúdo, de marca, como você vai se posicionar, mas também no pilar de fato, mídia, né? Consumo de mídia. E aí é também entender dentro do teu business, dentro das tuas possibilidades, se você consegue ter uma entrega e uma experiência alternativa, né? Então, depois, aqui mais para frente na apresentação, a gente vai ver alguns exemplos de algumas marcas que já estão imaginando um pouco das estratégias, estão fazendo coisas que antes não fariam, né? Justamente para conseguir passar por esse período. E aí, o último ali, demonstrar cuidado e empatia. Acho que esse é o principal ponto também de tudo isso, né? Não adianta você, se você é uma marca que tem um produto, alguma coisa que não tem nada a ver com esse consumo de agora, acho que você precisa entender qual é a forma que você vai se comunicar, né, para que não apareça de uma forma oportunista, né? A gente não quer que todas as marcas sejam médicos ali que vão ficar falando das melhores práticas. Isso a mídia já está fazendo de forma supermassiva, né? Então a ideia é de que forma dentro do teu business você tem alguma conexão e quais são os seus consumidores, o que seus consumidores vão querer ouvir de você, né? Então tem muito a ver com isso, né? E aí trazer isso todo envolto nesse cuidado, nessa empatia que eu comentei. Falando de uma forma mais objetiva e até tática, quais são algumas das estratégias, né, um plano de ação aí que a gente tem conversado e desenhado junto com nossos clientes, algumas possibilidades. A primeira é investir em marketing digital, né? Então, desde o pilar do anunciante que eventualmente trabalha uma mídia off, a gente percebe essa migração para o digital, muito por conta dessa mudança de comportamento, né? E a gente tem que fazer esse estudo, essa análise, entender onde é que os nossos consumidores estão para direcionar a nossa estratégia para esse canal, até anunciantes, empresas que nunca tinham investido em digital ou tinham estratégias mais tímidas, digamos, né? Então, agora é o momento para você entender, né, e conseguir iniciar um desenho disso, né, colocar isso em prática. Então, realocação de verba, migrar o investimento, a otimização das campanhas para você ter mais eficiência. Então, está muito naquilo que eu comentei também de você equilibrar esse esforço em mídia com a tua capacidade operacional, né, operativa, para você ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E, é claro, o pilar de engajamento, né? E aí utilizando não só as redes sociais, mas, por exemplo, estratégias de relacionamento, estratégias onde você vai conversar com a tua base aí para manter esses consumidores engajados, né? Então, no sentido de você continuar conversando com o teu público, isso é super importante, né? Você precisa conversar com os seus clientes, entender qual é a situação deles e flexibilizar. Então, esse é o momento de você não perder clientes, né? Não ter nenhum ruído na sua marca, conseguir manter eles, e às vezes para manter esses clientes você vai precisar abrir mão
de algumas coisas, né? Você vai precisar negociar talvez um prazo, mas é importante que você esteja em contato com eles, entendendo qual é o cenário, e aí também conversando com potenciais novos consumidores, né? Esse pilar de engajamento também ele é fundamental, e todos esses três a gente está envolto aí dentro do marketing digital. Adequar a operação. Então, aqui tem 2 exemplos, né? O exemplo, por exemplo, da Prate Arte, que é um business aí voltado para a parte de joias, e aí anunciando aqui uma entrega por delivery, né? Vi várias marcas, principalmente utilizando aí o Instagram, para várias marcas de roupa, por exemplo, anunciando, me mande por mensagem, direct do Instagram, as suas peças preferidas, escolhidas, que a gente vai levar até você para que você experimente. Então, inventar, né? Reinventar, adequar a sua operação para esse momento. Então, fazendo novas parcerias, como é o caso ali da Brasil Cacau com o Rappi, ou eventualmente também entendendo essa questão da entrega, né? Aqui na parte, por exemplo, de um delivery de prata, né? Coisa que antes não é nem um pouco comum, e agora acaba sendo uma possibilidade. Outra, na medida do possível, outra estratégia, na medida do possível, manter a operação, né? Então, a sua operação estava desenhada para acontecer da forma A, agora com essa mudança de contexto, vamos entender e vamos pensar em como essa operação pode ser mantida da forma B, né? Então, a gente está aqui num evento que era para ser presencial, né? Com milhares de pessoas aí, todas no networking, consumindo conteúdo de forma presencial, e agora a gente adequou esse evento, né? E aí o E-Commerce Brasil agora tem essa edição live, né? Então a gente manteve a operação, o E-Commerce Brasil manteve a operação, manteve o que tinha sido desenhado inicialmente. Então tem algumas formas aí de você conseguir, mesmo que de um novo jeito, conseguir manter as coisas no trilho, né? Então, esse é um ponto também super importante, a gente entende com o cliente de que forma a gente consegue fazer com que isso aconteça. Um outro ponto é antecipação das vendas. Então, a gente já está vendo várias marcas aí, principalmente no segmento hoteleiro e no segmento de aviação, mas isso se aplica a várias outras, né? Que estão antecipando as suas vendas. Então, já é sabido que agora, nesse momento, dificilmente a gente vai ter alguém viajando no próximo mês, por exemplo, né? Ou fazendo uma reserva de hotel. Vai haver uma escassez dessa demanda, né? Mas pós-crise, né? A gente vai passar por essa e vai passar e acredito que a gente vai ficar melhor do que a gente entrou, né? Principalmente quando a gente fala de digital, de e-commerce. Então, o momento é você também conseguir antecipar, que está atrelado daquele ponto que eu falei de você constituir caixa, né? Então, vamos pensar, refletir se a gente consegue fazer uma venda para daqui a 6 meses ou para o próximo ano. Então, aqui esse ponto de antecipação de vendas também é super legal. Aí, atrelado um pouco a isso, a gente tem um outro insight que a gente chamou de gift card. Basicamente, é você vender o teu produto ou o teu serviço por um preço reduzido, por exemplo, ou atrelado a uma grande oferta para que o cliente use no segundo momento. Então, num exemplo aqui de um hotel, vamos vender uma diária no nosso hotel para que o cliente use em 2021. E aí a diária custa 200, vamos vender a 100. Ou ele compra uma diária e vai ganhar a segunda. Então, um outro insight que a gente tem conversado com várias operações, vários modelos de negócio, para conseguir antecipar, né? Então, você conseguir fazer um caixa para depois o cliente executar, né? E aí, isso funciona, por exemplo, para clínicas estéticas, um salão, coisas nesse sentido. Então, desde business menores até business mais complexos, a gente entende que aqui pode ser uma estratégia super positiva. E um dos últimos tópicos aqui, uma das últimas estratégias que eu tinha abordado até no início ali, é você conversar com a tua audiência, né? Conversar com teus consumidores. Não só nos canais que você já está estabelecido, né? Mas aumentar a tua presença no online, né? E conseguir saber a opinião deles, né? Então, tem várias marcas, por exemplo, usando recursos do próprio Instagram, pedindo
abrindo uma nova possibilidade de conversa para entender qual é o cenário, né? Utilizando os seus chats das suas empresas para chamar esses consumidores e perguntar, e aí, como é que tá, né? Como é que você está passando por isso? A gente pode te ajudar de alguma forma? Você tinha uma compra com a gente, né? Vamos entender qual que é esse prazo de entrega, né? Como é que isso pode ser feito, né? Então, manter o contato com a audiência, com os seus consumidores, é fundamental nesse momento, né? É um ponto super importante. Fechando aqui alguns highlights, né, de como que a gente deve se posicionar agora nesse momento, né? O que fazer e o que não fazer. Demonstrar propósitos, super importante, esteja mais perto dos seus clientes, mesmo que distante, né? Então tem várias formas de comunicação aí no meio online que você pode ter com a tua audiência. De novo, reforçando a atenção ao caixa, acho que esse é um ponto crucial, principalmente para os pequenos empreendedores, né? Vamos pensar em algumas formas de você conseguir manter a sua operação, mesmo que de fazendo algumas mudanças, né? Para que você consiga atrair caixa. Potencialize o trabalho remoto, né? Super importante, seguir as diretrizes aí de OMS, né? Então, acho que é um ponto fundamental também para a gente cuidar das pessoas e avaliar a capacidade de resposta direta, né? Então, a gente está numa crise, essa crise vai passar e a gente precisa responder bem a ela. No que não fazer, não perca seus clientes, né? Então, se você tem aí teve vários pedidos nesse período e vai ter alguma questão com entrega, converse, se antecipe, né? Deixe um aviso no site, no seu e-commerce. É super importante você ter as expectativas super bem alinhadas. Não esqueça de planejar o pós-crise, então entenda quais são as ações que você vai precisar colocar em prática assim que esse momento passar. E aí, para fechar, super importante também, não seja um aproveitador. Então, tem categorias que de alguma forma podem se beneficiar ou a demanda é maior em algumas categorias, faça isso da forma correta, né? Não é aproveitando desse momento que você vai conseguir constituir uma marca mais forte. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Sérgio, pelo conteúdo, pela tua participação. Eu tenho 2 perguntas do chat. A Ana Pio faz a seguinte pergunta. Sérgio, há uma retração nos investimentos em mídia e não vendemos produtos essenciais. Ela não me disse a categoria da loja que ela trabalha. A estratégia, para quem tem um orçamento pequeno, de abrir segmentação Brasil, não focando tanto em Sul e Sudeste, pode ser válida apostar em outras regiões no investimento de mídia, Sérgio? Olha, eu acho que aí a gente precisa analisar, e aí tem várias ferramentas, várias possibilidades que a gente consegue entender, por exemplo, como é que está o consumo por aquele determinado produto em outras regiões, né? Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para entender como é que está o consumo desse produto. Então, pode ser que na região Sudeste a gente tenha uma queda nesse consumo, mas a gente entendeu que no Norte, que tem um momento diferente agora, está passando por uma... não tá tão, a crise não está tão exponencial como outra região, pode ser que lá o produto tenha uma demanda maior. Aí sim faz sentido aquilo que eu comentei da gente repensar a nossa estratégia. Então pode ser que sempre a gente vendeu muito no Sudeste, isso é comum para qualquer e-commerce, né? Mas talvez tenha uma oportunidade lá no Norte, Nordeste, Sul, em alguma outra região ou estado, e a gente consegue identificar isso para potencializar estratégias para esse direcionamento. Acho que a questão do investimento em mídia, ele só deve ser retraído se você tem uma questão operativa, né? Se você não vai conseguir entregar, né? Mas ainda assim tem várias outras possibilidades, né? Você pode aproveitar esse momento para trabalhar a sua marca, né? Então, a questão é que as pessoas estão mais online. Eu acho que esse momento está mais em você fazer uma escolha de qual canal vai ser mais eficaz para continuar passando a sua mensagem. Obrigada, Sérgio. Mais uma pergunta do Felipe Chaves. Sérgio, tá bom? Pode nos passar pelo menos 2 dicas de como podemos trabalhar com influenciadores, por exemplo, no Insta ou em outra rede? Boa, legal. Eu acho que relacionado a influenciadores, a gente tem... principalmente agora em alta, os micro-influenciadores, né? Então, como planejamento, eu não tenho como não abordar a questão de você estudar e entender
aonde que você tem, quais são os influenciadores, qual é o estilo de influencer que mais faz sentido para a tua marca. Então, normalmente, o que eu comento, né? Conte com a ajuda de especialistas ali para ajudar a selecionar quais são os estilos de influenciadores e de que forma eles vão passar a tua mensagem, né? Então, não é aquele influenciador que tem mais seguidores, né? Aquele influenciador que tem mais relevância para o teu público, né? Que conversa mais diretamente com o teu nicho, com o teu business. Então, acho que para concluir, 2 dicas. Eu acho que está muito em entender ajuda com especialistas, né? Para você selecionar as melhores categorias, os melhores influenciadores e fazer uma cocriação, né? Então, quais são, de que forma aqueles influenciadores vão conseguir transmitir a tua mensagem. E aí você tem que tanto ter um briefing bem assertivo, né, quanto utilizar também da expertise dos influenciadores escolhidos. Uma estratégia de influenciadores, o sucesso dela é definido no briefing. Então, se o briefing é bem feito, se tem os do's e os don'ts super bem definidos, a chance de dar erro ela é mínima, né? Então, fechando esse contexto, o briefing também é super importante. Obrigada, Sérgio. Obrigado, eu quero te Vivi. agradecer por essa participação. Muito obrigada. Segue com a gente, espero aí na medida do possível da sua agenda. Muito obrigada, Claro. Sérgio.